Será que previdência privada é uma furada? Como funciona? Quais as vantagens e desvantagens? Vale a pena investir em fundo de previdência? Bom, a primeira verdade que eu vou te contar é que previdência privada não é investimento. Fica aqui comigo até o final que eu vou esclarecer vários pontos sobre fundos de previdência e você vai decidir por você mesmo se vale a pena ou não aportar em fundos de previdência privada. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adri Costa, trabalho há 20 anos no mercado financeiro. Atualmente eu sou analista no Banco Central do Brasil, o Bacen. Primeiro ponto importante para você entender, um fundo de previdência privada é um fundo de investimento, em essência ele é um fundo de investimento, como outros que você conhece aí no mercado. Mas Adri, você acabou de me falar que previdência privada não é investimento. Calma que eu vou te explicar. Para você começar a entender, entenda como um fundo de investimento, que na prática ele é um fundo de investimento, mas ele possui algumas regras próprias que o tornam substancialmente diferentes em relação a outros fundos de investimento no mercado. E o que é um fundo de investimento? Bom, resumidamente, basicamente um fundo de investimento é quando várias pessoas, como se fosse num condomínio, decidem comprar cotas de um fundo que tem determinadas regras de funcionamento, determinadas estratégias de investimentos, onde os investidores que desejam compram cotas desse fundo para ele investir esse dinheiro de vários investidores conforme a estratégia desse fundo. E esse fundo ele tem um CNPJ próprio, ele é uma pessoa jurídica própria. E os cotistas, de certa forma, são os donos desse fundo. E no caso de um fundo de previdência, que é basicamente um fundo voltado para quem está se planejando para a aposentadoria, ele tem duas fases. A fase da acumulação, ou seja, aqueles anos em que a gente fica ali aportando, investindo naquele fundo ali, geralmente mensalmente, e tem a fase do usufruto, que é lá na frente, após determinada quantidade de anos, a gente vai ou resgatar esse dinheiro como um todo, ou receber em forma de remunerações mensais, ou outro tipo de recebimento conforme a regra do fundo. Importante falar também que eu estou falando aqui dos fundos de previdência abertos. Tem fundo de previdência aberto e fechados. Os fechados são mais conhecidos como fundo de pensão. E até o órgão regulamentador desses fundos são diferentes, porque o fechado ele pode ter regras mais peculiares ainda, mais diferentes ainda, porque esse fundo ele está vinculado a uma empresa, a um órgão, a autarquia, ele é exclusivo para determinada categoria ou de empregados ou de funcionários. Adri, como é que é a rentabilidade desses fundos de previdência? Bom, da mesma forma como outros fundos no mercado, vai depender da estratégia ou das estratégias que esse fundo de previdência tenha para investir em renda fixa, variável, ou uma mescla dessas estratégias. É importante alertar que colocar dinheiro em fundo de previdência requer uma mentalidade de longo prazo, porque como veremos a seguir aqui, a tributação, o regime de tributação, as regras para resgate não favorecem muito quem resgata dinheiro desses fundos no curto prazo. E quais são os tipos de fundo de previdência aberto que nós temos no mercado? Os dois tipos são o PGBL e o VGBL. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que tem como principal característica, e talvez a principal vantagem dele, entre aspas, porque é vantagem a depender da pessoa que está contratando esse tipo de plano. Ele pode não ser vantagem para todas as pessoas, mas a principal característica dele é que os valores aportados nesse tipo de fundo podem ser deduzidos do imposto de renda para quem faz a declaração completa. Então é possível abater as contribuições até 12% da sua renda bruta para você pagar menos imposto de renda. Em contrapartida, o imposto de renda que você paga nesse fundo é sobre o valor total que você contribuiu mais os rendimentos, ou seja, quando você for resgatar lá na frente, o imposto de renda ele vai incidir sobre todo o montante que você tiver juntado até lá. Então, o PGBL é interessante, pode ser interessante para quem faz declaração de imposto de renda completa, que pode abater esse valor para estar eventualmente pagando menos imposto. Eu vou até mostrar aqui para vocês uma simulação de quanto poderia ser uma economia, digamos,
termos de imposto, no caso de um PGBL, se você faz contribuição num PGBL. Aqui na simulação, porque você teve uma renda bruta anual aí de R$ 100.000, e no caso, se você não fez nenhum aporte em PGBL, a base de cálculo do imposto naturalmente vai ser os mesmos R$ 100.000. E jogando aí de forma bruta, tá uma tabela de 27,5%, só para facilitar o cálculo, tá? Isso aqui naturalmente pode variar a tabela conforme você vai progredir na sua renda, mas para facilitar o cálculo, estou colocando aqui 27,5%. O benefício fiscal aqui naturalmente seria zero. No mesmo exemplo, com a renda bruta de 100 mil anuais, caso você fizesse aporte ali limitado ao teto de 12% da sua renda bruta, a base de cálculo do imposto seria 88.000, que aí você deduz 12 mil de 100 mil, restaria 88.000, incidindo a mesma tabela ali de 27,5% para facilitar a conta e o entendimento. Aí você teria uma economia de R$ 3.300 em imposto que você pagaria a menos, imposto de renda a menos. Parece excelente, né? Só que aí, como eu mencionei, em contrapartida, a incidência do imposto de renda em cima desse fundo de previdência vai ser sobre o valor total lá na frente, não apenas sobre os rendimentos. Ou seja, primeiro você tem um benefício, mas depois você acaba pagando em parte por ele. Então tem que pesar bastante aí se isso é mesmo um benefício para você ou não ao longo do tempo. Principalmente porque a rentabilidade da maioria desses tipos de fundo é péssima. E essa é outra verdade que eu trago aqui no vídeo. A gente pode abrir aqui exemplos de vários fundos no mercado e a maioria deles tem uma rentabilidade muito ruim. Adri, então não vale a pena colocar dinheiro nisso. É porque os fundos de previdência, eles têm outras, digamos, vantagens, eles têm outros objetivos para o investidor, para o poupador, para quem está se planejando para a aposentadoria. E o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, no caso desse tipo de fundo, o imposto de renda ele incide apenas sobre os rendimentos, em cima apenas dos valores que rendeu, dos juros que rendeu. Naturalmente, não é possível abater das contribuições da declaração do imposto de renda. Adri, que diferenças são essas em relação a outros fundos? Como assim? Os fundos de previdência, eles funcionam mais como um seguro, eles servem mais como um planejamento de aposentadoria ou até mesmo um planejamento sucessório. Por exemplo, alguma das características só se aplica a fundo de previdência. Portabilidade. Se você tem um fundo de previdência em um banco, numa instituição qualquer, e não está muito feliz, não está muito contente com o rendimento, com a administração desse fundo, você tem como fazer portabilidade para um outro banco, para uma outra instituição. Tem como você fazer isso desde que seja o mesmo tipo de fundo de previdência, tá? PGBL para PGBL, VGBL para VGBL. Outra vantagem, o planejamento sucessório, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, se o cotista do fundo de previdência vem a falecer, aqueles valores que ele tem, que ele teria a receber, ele não entra naquela fila do planejamento sucessório, naquela burocracia. Isso vale especificamente para o VGBL e também para o PGBL. Só que quanto ao PGBL, no caso do PGBL não entrar em inventário, tem se discutido isso no âmbito do judiciário, sobre a incidência do ITCMD, que é o imposto de transmissão após falecimento, está em discussão ainda. Mas ambos têm essa característica de seguro. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que não é exatamente um investimento. Esse é o motivo número 1. Ainda tem um outro motivo para não ser considerado um investimento. Fica até o final que você vai entender. Outra vantagem desse tipo de fundo é que ele não tem aquele come cotas que outros tipos de fundo de investimento da renda fixa, por exemplo, tem, que acaba degradando um bocado do rendimento de um fundo. Algumas desvantagens dos fundos de previdência. A primeira delas são as taxas. Vou só elencar aqui algumas possíveis taxas que pode ter nesse tipo de fundo. Nem todas são praticadas no mercado, mas são taxas possíveis de terem nesses fundos. E a taxa de administração, basicamente é a principal taxa para a gestão daquele fundo. Taxa de carregamento, que seria uma taxa em cima de cada valor que você aporta nesse fundo, um percentual em cima de cada valor. Não são todos os fundos que praticam esse tipo de taxa. Taxa de performance,
performance. Também só alguns fundos têm, que seria uma bonificação, uma taxa extra em cima de uma performance adicional, além do benchmark daquele fundo. Taxa de entrada, ou seja, quando você começa a investir naquele fundo de previdência, e eventualmente taxa de saída. As mais comuns são taxa de administração e taxa de carregamento. As outras já são menos frequentes no mercado, mas podem ter, esses fundos podem praticar esse tipo de taxa. Outra desvantagem é a tributação. Ela é um pouquinho mais complicada e desvantajosa em relação a investimentos, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Há dois tipos de tabela que o cotista de fundo de previdência pode escolher, que são as tabelas progressiva ou regressiva. E o que é, resumidamente, cada uma delas? A tabela progressiva, quanto maior for o montante que você tenha a resgatar no momento que você for resgatar, maior vai ser a incidência do imposto de renda. Ou seja, quanto mais dinheiro você tiver lá, maior vai ser a incidência do imposto de renda. No momento, a tabela é essa que está aparecendo aqui na tela. Pode ser que daqui a um tempo essa tabela mude, mas no momento são esses os valores que estão dentro de cada faixa para a tabela progressiva. Já a tabela regressiva, ela tem como objetivo incentivar o investidor de longo prazo, ou seja, quanto mais tempo você deixa aquele dinheiro investido, menor será a alíquota do imposto de renda. Então, quem opta por esta tabela já tem que ter em mente que vai deixar aí aquele aporte no mínimo 10 anos investidos para não pagar tanto imposto, principalmente se for um do tipo PGBL, cujo imposto incide sobre o valor total. Já pensou, se você resolve resgatar esse dinheiro antes, com menos de 5 anos, vai pagar uma pancada de imposto. Ou seja, você vai perder todo o rendimento e possivelmente parte do que você investiu aí no fundo de previdência. Esse, inclusive, é um dos principais erros de quem contrata esse tipo de plano, porque o gerente, o assessor vai lá e empurra o plano, a pessoa não busca detalhes, não entende nada, e quando ela vai querer resgatar antes do tempo, escolheu um imposto errado, escolheu um tipo de plano que não tinha a ver com os objetivos, e aí se ferra total. Até 2023, quando a gente contratava um plano de previdência, a gente tinha que optar pela tabela progressiva ou regressiva e ir até o fim da vida com aquela escolha. A partir de janeiro de 2024, com a Lei 14.803, foi alterada essa regra e agora é possível fazer essa escolha da tributação ao final, lá quando você vai fazer ou o resgate do valor total ou o primeiro resgate da primeira parcela, o primeiro resgate do valor que você vai fazer. Adri, quais são os riscos dos fundos de previdência? Bom, basicamente o risco ele está atrelado à estratégia de investimento daquele fundo. Se for um fundo que investe majoritariamente em títulos públicos federal, em renda fixa, naturalmente o risco daquele fundo é mais baixo. Se for um fundo que tem a alocação maior em renda variável e em outros ativos mais arriscados, naturalmente o risco dele também vai ser mais alto. E sobre a carência, Adri, que você também colocou aí como desvantagem. Bom, como eu falei, a depender do regime da tributação que você escolha, quase sempre é desvantajoso você resgatar dinheiro nesse tipo de fundo no curto prazo. Quase sempre você vai sair perdendo, tá? Ou no imposto ou na rentabilidade. Falando em rentabilidade, o motivo número 2 para os fundos de previdência não serem considerados investimento é que a rentabilidade desse tipo de produto é muito ruim na maioria esmagadora dos fundos de previdência. Eu falo isso sem o menor medo. Pode pesquisar aí no site, por exemplo, Mais Retorno, busque aí fundos de previdência e você vai checar a rentabilidade. Assim, percebe-se que a rentabilidade da maioria dos fundos de previdência não são muito vantajosas. Mas eu não estou querendo dizer que você não deva contratar um plano de previdência. Como eu mostrei aqui, podem ter algumas características nesses fundos que sejam interessantes para a sua vida, para a sua estratégia, para um planejamento sucessório, embora tenha outros produtos que acabem substituindo algumas coisas, como seguro de vida, enfim, mas cabe a você avaliar se você enxerga algum desses produtos como vantagem aí na sua estratégia, no seu planejamento financeiro, no seu planejamento sucessório. Naturalmente,
com um fim de planejamento de aposentadoria. Isso é apenas um produto existente no mercado. Tem uma série de outras opções e outros investimentos que a gente pode estar usando como nosso planejamento de aposentadoria. Inclusive, se você ainda não segue, eu te convido a seguir aqui no canal, porque eu falo de várias dessas opções que a gente tem para caminhar aí na trilha da riqueza para uma vida mais abundante, de prosperidade. Aproveite que você já está ligado aí e veja esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que vai te ajudar muito aí na sua trilha da prosperidade. Pense ricamente. Até a próxima.